Diário da palavra de Deus. A Bíblia fala que o louvor liberta, e é verdade. Saúl, quando estava um espírito maligno no seu corpo, quer dizer, depressão. Na verdade, o espírito maligno que Saúl estava era uma depressão grande. Era um demônio buscando ele. Era o mal pesando sobre Saúl. Diz a Bíblia que Saúl chamava Davi, Davi pegava o seu saltério, sua harpa, e quando começava a louvar, esse demônio que oprimia Davi batia e tirava. As pessoas às vezes não entendem o poder do louvor, porque na verdade o louvor é o local onde o Senhor mais gosta de estar presente. Não adianta você falar, eu estou batido, que a culpa é tua, o seu abatimento. Você só permanece no batimento se você quiser. Porque Deus dá todas as armas, instrumentos para você sair do abatimento, seja a tristeza. O Senhor fala que Ele habita o meio louvor, o Senhor fala que o louvor liberta, o Senhor fala que Ele é a nossa alegria, que Ele é a nossa força. O Senhor fala que aquele que busca o Espírito de verdade encontra Ele. O Senhor fala que Ele se deixa achar. Então não podemos culpar a Deus por nada que vai acontecer e a ninguém, somente a nós mesmos. Às vezes nós somos muito egoístas, a gente é muito egoísta, a gente só olha para o lado, não olha para nós mesmos. Porque estamos mal, culpa minha. Porque estamos tristes, culpa minha. Porque estamos no trabalho, culpa minha. Porque eu estou errado, culpa minha. Porque eu decidi errado, fui o caminho errado, peguei o caminho errado. Não perguntei a Deus o que fazer. Fiz por minha conta, quebrei a cara. E Deus, na verdade, está consertando meus erros, que é o que Deus faz o tempo todo. Na verdade, Deus está o tempo todo corrigindo meus erros. Deus está o tempo todo com misericórdia, cuidando de mim. Eu vi na expressão desse pregador que estava ali ouvindo, todo mundo falou: olha, misericórdia é quando Deus não dá aquilo que Ele te merece. Quer dizer, você merece a punição e Deus não dá. Você merece sofrer pelo que fez, mas Deus não deixa de sofrer. Você merece ficar penando pelo erro que praticou, mas Deus, com misericórdia, não deixa. Quer dizer, Deus não dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. Graça é quando Deus dá aquilo que não merecemos. Então é umas palavras assim, confusa, mas deixa bem claro o que Deus faz conosco. Ele é um Deus de misericórdia. Aquele trapo de estopa que rompe, é aquele trapo. E corta no coração, então o coração que ele se move para a gente quando a gente se arrepende. A oração, você consegue entrar na agenda de Deus quando ora. Você consegue ter misericórdia de Deus quando ora. Basta você olhar para a Bíblia e ver quantas vezes Deus mudou tudo por causa de uma oração. Ezequias ia morrer. Deus mudou por causa de uma oração. Josué ia perder a guerra. Deus mudou por causa de uma oração. Deus, lá em Nínive, ia ser destruído. Mas Deus mudou a história de Nínive porque orava por Nínive. Nínive se arrependeu, orou, planteou, se arrependeu. Manassés era um rei terrível, estava condenado ele foi preso em ganchos, escravizado, mas diz a Bíblia que Manassés orou, Deus teve misericórdia. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente sempre acha que o que está acontecendo na nossa vida de ruim, de mal, é culpa de alguém. Mas se você entender que 99% das coisas ruins que sobrevêm sobre nós é culpa nossa mesmo, eu estaria orando mais tempo de misericórdia do que lamentando. Estão me entendendo? Se eu compreender e entender que 99% dos meus sofrimentos, a causa do meu sofrimento, é culpa minha mesmo, eu não estaria parado, eu estaria de joelho, clamando por misericórdia e não reclamando da minha vida. Mas nós sempre colocamos a culpa em alguma coisa. E na verdade, quando
colocamos a culpa em pessoas indiretamente, porque não temos a coragem de culpar Deus. A gente culpa Deus, mas entendam isso. Entenda, povo de Deus, ponha isso na sua cabeça. Quando o problema estiver apertando, uma luta grande vier sobre você, clama por misericórdia, porque você talvez não tenha se apercebido, mas você é o culpado, é a culpada por estar passando por esta situação. Então, ao invés de ficar sentado, aparado, apático, murmurando e reclamando, grite por misericórdia. Numa terça-feira dessa aqui, eu botei a oração inteirinha para gritar misericórdia. E é isso que nós precisamos pedir a Deus, misericórdia, Senhor. Casamento não está bem porque eu não consegui ser um bom esposo. Casamento não está bem porque eu não consegui ser uma boa esposa. Então grite misericórdia. O filho não está bem porque eu não consegui ser um bom pai. Não soube educar na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Então grite misericórdia para Deus mudar a situação que eu mesmo provoquei. A situação financeira está ruim porque eu não consegui administrar o dinheiro que chegou à minha mão em grande quantidade. Eu fui impulsivo e usei de forma errada. Então, em vez de ficar reclamando da sorte da vida, eu clamo misericórdia, Senhor, misericórdia. Estão entendendo? E o culto a Deus é a oportunidade que Deus nos dá de estarmos junto a Ele, face a face com Ele, porque Ele prometeu estar no nosso meio. Aqui é o local de estudo, que é o Betel. Ontem na oração de terça-feira, com bem pouca gente, eu disse, Espírito Santo, não tem noção. Você não viu o que eu vi, não sentiu o que eu senti. Até hoje, estou impactado para eu sentir uma oração. Atordoado, a palavra é atordoado. Vim aqui para a igreja clamar hoje, como Deus mandou. Assim, aqui gritando aqui, na igreja clamando. Mas na verdade, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Jó, quando foi acometido de grande doença, e quando a mulher dele olhou para Jó e disse: Jó, se eu fosse você, amaldiçoava em seu Deus e morria. Jó respondeu: tu está louca, mulher. Eu quero o bem de Deus e o mal dele não vou querer também, não? Jó aguentou e clamou com misericórdia. E Deus teve misericórdia de Jó, que no último momento Jó teve tudo aquilo que ele perdeu restituído, devolvido em dobro, muitas vezes mais. Olhe, põe os seus olhos na palavra de Deus. Vejam aí em Deuteronômio capítulo 8, que Deus fez com o povo dele. Fez o povo dele rodar 40 anos no deserto. Diz a Bíblia que ele fez o povo dele rodar 40 anos no deserto, para extrair do coração deles o mal que estava dentro deles, que eles mesmos não conseguiam ver. Deus às vezes pode ter uma prensa para extrair nós mesmos, olharmos para nós, para dentro de si e vermos quem realmente somos. Deus aperta para ver o quanto impaciente nós somos. Deus aperta para nós vermos o quanto sem fé nós somos. Deus aperta para nós vermos o quanto mal somos. Deus aperta para nós vermos o quanto pouco amor temos por Ele. É um aperto que nós conseguimos entender o que realmente somos. Deus está bradando no coração de pessoas com algumas situações que estão acontecendo. Eu não sei porque estou introduzindo a pregação com esta palavra, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu estou falando. Você, olha para dentro de si e clama misericórdia. Porque Deus sonda pensamentos, não é só atitudes, não. Os pensamentos de Deus sonda pensamentos.
As intenções do coração é pontuado por Deus. Quantas oportunidades Deus deu para nós jogamos fora. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu não reclamo nada. Todo mal que sobreviver, se vier, é merecido. É merecido. Só me resta chamar por misericórdia. E como Deus ouve a oração do justo, Ele é Deus de misericórdia, Ele entra com sua misericórdia, por Ele entender que eu aprendi com a minha lição. Agora eu pergunto a vocês, estão aprendendo com as lições que Deus tem lhe dado? Realmente você é essa pessoa boa que aparenta ser? Realmente você é essa pessoa humilde que aparenta ser? Realmente você é essa pessoa tranquila que a capa aparenta ser? Sabe que você é essa pessoa que ama, como demonstra por fora lá realmente? Deus está nos revelando coisas em cada momento de nossas vidas, para colocar a mostra para nosso bem, para que nós possamos melhorar, para que a gente busque aperfeiçoar-nos em Jesus Cristo. Amém? Vamos ler aqui 1 João, que vai ser uma reflexão bem rápida. 15 minutos eu creio que é suficiente. 1 João, capítulo 5, eu quero orar uns 15 minutos, porque Deus tem falado, tem muitas pessoas que precisam muito clamar por misericórdia. Misericórdia. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte. 1 João capítulo 5, versículo 1. São 3 cartas de João. São 3 cartas enormes que João escreveu. Todo mundo já leu. A terceira carta tem a terceira carta de João tem quantas folhas? Quem já leu a terceira carta de João aqui? Tem uma folha, né? A terceira carta de João tem uma folha. Dá para decorar isso aqui. Uma folha. A segunda carta tem uma folha. Também dá para decorar. Que belo exercício Deus poderia dar para nós chegar na nossa casa hoje, decorar a segunda carta, a primeira carta e falar de qual são o Tiago. Olha, eu sei as tuas cartas, decorar. Tá, já trouxe um desafio, eu vou decorar agora. Agora eu vou decorar. Diz assim, capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê, ser Jesus, o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu, há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si um testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus e faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu escrevi, a fim de saber que tens a vida eterna, a vós outros que creis em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Repetir. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Repetir. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Pai amado de Deus, graças a sua palavra, tem misericórdia de nós. E usa como instrumento em suas mãos para poder levar algum ensinamento ao seu povo. Deus, Espírito Santo, me inspira, não seja eu falando, seja o Senhor falando por intermédio, em nome de Jesus Cristo. Tem nada para dar para ele, mas nada mesmo. Mas se o Senhor me usar, alguma coisa receberemos do Senhor. Vamos dizer tudo que tu és perfeito. O Senhor corrige aquilo que é errado e põe no caminho certo o que saiu do caminho. Obrigado por tudo, já lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que essa carta que foi escrita por João com o objetivo de rebater o anticristo. Aliás, quem tem o espírito do anticristo. Entenda uma coisa, a título de ensinamento. Quando você ouvir anticristo, entendam que anticristo é todo aquele que tem uma doutrina contrária a Cristo. E que doutrina é esta contrária a Cristo? É aquele que nega que Cristo é Filho de Deus. Então, todo aquele que nega que Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia chama de anticristo. Estão me entendendo? É por isso que nós chamamos algumas religiões aí fora de seitas. Porque negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia chama essa pessoa de anticristo. E quem comete esse pecado, comete pecado para a morte. Não tem salvação para ele, a menos que ele venha se arrepender, a menos que esse pecado não seja cometido de maneira consciente. Mas quando a pessoa nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o anticristo, esse pecado é pecado para a morte. Eu não quero polemizar aqui, mas tem algumas religiões aí que estão condenadas para a morte por conta deste pecado. E João traça toda uma linha explicando que o testemunho que é dado é a água, que é o batismo, o sangue que foi derramado e o próprio Espírito de Deus que testifica essas verdades em nós. Ele diz que lá no céu é o Pai que testifica, o próprio Jesus com o sangue e a água do batismo. E na terra ele fala que também tem testemunho disso, que é a água, o Espírito também. E a própria palavra, a própria vida de Cristo, o sangue dele, que derramou para nos salvar. Então ele está dizendo o seguinte: que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido, que é Filho de Deus,
Este é salvo em Jesus Cristo, que é pela fé que somos salvos. O que fé é esta? Eu tenho que crer que Jesus Cristo, Ele desceu, o Deus vivo, desceu e veio em carne e osso, habitou no nosso meio, Ele morreu na cruz do Calvário, desceu nos outros mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que um dia virá julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo. Alguns entendem como credo apostólico, né? Mas é um credo apostólico válido para nós também. Esse credo não foi escrito pela Igreja Católica, não. Esse credo foi escrito por Atanásio, defendendo a tese de que Jesus Cristo realmente veio em carne e sangue. Porque apareceu uns benditos aqui dizendo que Jesus não veio em carne e sangue. Até alguns dizem que aquele que andou na terra era um espectro de Jesus, era uma aparência, tipo uma alma penada, com o jeito de Jesus, falando, andando e comendo, mas não era um Deus ali, era um espectro. Alguns dizem até que quando na hora da ressurreição, quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Esses são os anticristos. Alguns dizem que, na verdade, Jesus não era o Filho de Deus, mas se tornou o Filho de Deus a partir do momento que ele entrou lá no batismo de João e recebeu a pomba do Espírito Santo em cima dele, e a voz do Pai, né? E a presença dele, que testificou que ele era o Filho de Deus. Dizem que a partir daquele momento ele se tornou o Filho de Deus. Esta é a tese dos testemunhos de Jeová, que para eles, Jesus Cristo é um Deus encarnado, ele se tornou o Filho de Deus, quer dizer, ele é como se fosse um de nós, e por ser o mais perfeito de todos, ele é chamado o primeiro, tipo assim, o filho mais perfeito de Deus, Filho de Deus. Outras palavras, eles vão explicar outras coisas para vocês, mas é mais ou menos isso que eles querem dizer. Isso vem de uma corrente agnóstica lá do passado, lá de muito tempo atrás. Então João escreveu tudo uma tese para derrubar isso. Olha, o verbo encarnou, o verbo se fez carne, ele sempre foi Deus, ele habitou no corpo, ele se tornou carne e sangue, realmente ele nasceu de uma virgem, realmente ele andou em forma humana no nosso meio, realmente ele comeu, bebeu, realmente teve sangue, teve carne, realmente ele foi crucificado, realmente ele morreu, realmente ressuscitou, realmente voltou para o Pai. Então João escreve o Evangelho de João, escreve a primeira, a segunda, a terceira carta para derrubar toda essa corrente anticristo que surgiu no passado e que está voltando com grande força nos nossos dias. Os liberais falam isso também, os crentes liberais. Eu não vou explicar porque eu prometi há 15 minutos, né? Mas pensa o seguinte, aqui diz uma coisa. Aqui ele traça uma explicação apontando para você que você é filho de Deus. Uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês: você crê realmente que você é filho de Deus? Você crê realmente? Mas crê realmente? Mas crê realmente? Crê mesmo? Então por que está abatido? Glória a Deus. Tu crê mesmo que é filho de Deus? E por que tu ora pouco? Tu crê mesmo que é filho de Deus? Por que você pouco busca a face dele? Você crê que é filho de Deus? Então por que você pouco busca entender quem é ele através da palavra dele? Você crê que é filho de Deus? Então por que você não busca entendimento de Deus na Bíblia, na Escritura Sagrada? Você crê que é filho de Deus? Então por que você não busca entender qual é o propósito dele para a sua vida, que está escrito nesta palavra aqui? Você crê que é filho de Deus? Então por que você se considera um derrotado? Você crê que realmente é um filho de Deus? Então por que você se abate quando algo de errado acontece? Quando você sabe que se você é o filho de Deus, a sua vida está nas mãos dele.
você crê que é filho de Deus, você sabe que está debaixo da mão de um Deus poderoso, que tem o controle sobre sua vida. Agora aqui fala 3 coisas do testemunho que você é filho de Deus. O próprio Espírito Santo. Porque se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, não há razão nenhuma para você duvidar em alguns momentos que Deus está no controle da sua vida. Porque você é selado pelo Espírito Santo de Deus, ou você não crê nisso? Será que você consegue ouvir o Espírito Santo de Deus testificando que você é filho dele? Será que você consegue olhar para a palavra que aqui diz que 3 testemunhas que foi dado? Um, o Espírito, outro o quê? A palavra. O que é a palavra? É o próprio Jesus. O que é isto? As coisas que Jesus fez aqui, quando andou no nosso meio. As coisas que Jesus prometeu quando ele voltou, antes de voltar para o Pai. As garantias, as promessas que Deus fez para nós. O que dá testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a água, a palavra e o Espírito. Então é o seguinte, eu creio, porque o Espírito de Deus fala comigo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Espírito de Deus fala para mim, e eu creio nisso, que eu sou o quê? Filho de Deus. E eu creio também pelas coisas que Jesus falou para mim. Ele veio neste mundo, habitou no nosso meio, ele testemunhou para nós com sua própria vida, ele demonstrou, ele fez, ele falou. Você viu, nós vimos, nós somos geração de privilegiados, porque nós somos uma geração que vimos Jesus Cristo. Ah, eu não vi. Viu sim, você viu sim. Você viu que ele está aqui na palavra dele, amém? Você viu Jesus sim, que está aqui na palavra dele revelado. Lá no passado, eles não tinham visto aqui, e mesmo assim acreditaram. Lá no passado, Abraão não tinha essa revelação, ele acreditou. Isaac não tinha essa revelação e acreditou. Jacó não tinha essa revelação e acreditou. Então eu tenho esta revelação hoje. E que revelação é esta, pastor? Eu tenho a revelação que Deus, ele ressuscita mortos. Eu tenho a revelação que Deus cura o coxo. Eu tenho a revelação que Deus cura o homem de mão ressequida. Eu tenho a revelação que Deus é misericordioso. Eu tenho a revelação que Deus é bondoso. E eu tenho a maior de todas as revelações que eu poderia receber, é que Deus morreu para me salvar. É por isso que o testemunho que a Bíblia fala é o sangue, porque é o sangue que é prova maior que Deus me ama, é ele ter morrido no meu lugar. Eu preciso de prova maior para saber que Deus vai agir na minha vida no momento certo. Eu preciso de prova maior para saber que Deus está no controle da minha vida. Eu preciso de prova maior para saber que Deus quer me dar o melhor para mim. Isso faz eu andar tranquilo. Eu tenho prova que Deus vai cumprir tudo que prometeu para mim. Amém. Eu tenho prova que Deus vai dar tudo o que eu necessito. Eu tenho prova que Deus vai tirar o sofrimento daquele que está sofrendo. E eu tenho propósito para o meu bem. Tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. A Bíblia está permeada de coisas que fazem Deus. É por isso que eu gritei, perguntei ontem, no início, e nosso irmãozinho lá gritou amém, ele crê. Por isso que eu perguntei, você crê realmente que você é filho e filho de Deus? Realmente o seu coração está encharcado desta verdade? Realmente o seu ser navega nesta verdade? Porque se o seu ser estiver navegando nesta verdade, não tem nada que possa lhe abater. Onde é que está escrito isso, pastor? Nesse próprio texto que eu li. O Senhor fala que aqueles que são filhos de Deus venceu quem? Versículo 4. Por quê? Todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de
vence. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé nele. Caramba, eu venço o mundo. Diz a Bíblia que só nós, somente nós, a Bíblia é bem seletiva, somente os filhos de Deus podem vencer o mundo. Em outras palavras, a Bíblia diz o seguinte: todos fora desta igreja, todos que não são de Jesus, que andam por esse mundo, todos eles são derrotados. O mundo já venceu eles. O mundo já venceu eles. Agora você anda no meio da rua e vê lá, você é comerciante, entra na loja e vê um homem com o mesmo comércio seu, bem sucedido, rico, fazenda, carro, tudo bom, melhor. E você comendo cuscuz com ovo. Tu tem a coragem de falar que você é derrotado? Repetir. Você tem o mesmo comércio que o outro. O outro é rico, posto, casa, fazenda. Você tem um comércio parecido com o dele, não saiu do canto, pequeno, medíocre, só come ovo e cuscuz. Você vai dizer que você é derrotado perto dele? Vai? Tu é derrotado? Então por que ele está pulando de alegria e você está pulando de tristeza? Por que ele pula de alegria e você pula de tristeza? Quem é derrotado aqui, você ou ele? Há um erro aí, viu? Eu estou achando que o derrotado é você, que eu estou eu. Estão me entendendo o que eu quero mostrar a vocês? Porque na verdade o crente anda pela fé, não é pelo que vê, não. O crente não anda pelo que está vivendo hoje, não. Ele tem uma eternidade inteira para ser vivido. O crente não compara as coisas desse mundo da terra, não. Se erga, crente, em nome de Jesus. Tu é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Não há derrota para você, não. Agora, Deus quer que você coma cuscuz com ovo o tempo todo. Tu vai comer cuscuz com ovo o tempo todo, o tempo que Deus quiser que você coma, até Ele te ensinar o que é para ser ensinado. Mas eu tenho certeza que o tempo certo, se achar, chega, baixa o cuscuz com ovo, talvez você coma arroz com ovo. Se talvez vai comer feirão, talvez vai ter banquetes, talvez terá fazendas, talvez terão enormes carros. Mas uma coisa eu quero dizer a você: nenhum deles vão ter o que você vai ter. Salvação e vida eterna. E na hora de morrer, eu vou implorar por isso, não vão ter. E você já recebeu. Amém. Aleluia. Já falei aqui em outras pregações. O jornalista perguntou: tu tem medo de quê? Outro jornalista respondeu bem alto, em bom tom: o único medo que eu tenho é quando eu morrer, porque eu não sei para onde vou. Que cara infeliz. Por que infeliz, meu irmão? Porque a morte pode vir em qualquer momento aqui, agora. Eu posso tropeçar e morrer. A morte não tem hora marcada, ninguém sabe o dia de morrer. Então a pessoa que não sabe para onde vai, quando morre, é o homem mais infeliz da face da terra. Agora o homem que sabe para onde vai, se morrer, ele é o que for mais feliz da face da terra. Eu sou feliz. Com Jesus eu sou feliz. Claro, eu não sou alienado, não. Temos preocupações, sim. Temos contas para pagar, sim. Temos lutas, sim.
Mas isso te abate não. Não pode te abater. Por que não pode te abater? Porque a Bíblia fala que aquele que está em Jesus Cristo venceu o mundo. Neste texto, enumera 3 inimigos graves da nossa vida: o mundo, a nós mesmos, que é a nossa própria carne, e o maligno. E aqui fala que os 3, Deus venceu por nós. João diz isso. 1 João, essa carta de 1 João explica isso aí tudinho. Aí tem mais. Chegaram uma coisa boa aqui agora. Aí traz o testemunho, explica para rebater o anticristo, quem não cria que Jesus Cristo veio em carne e osso. Ele dá toda uma explicação teológica sobre a vida de Cristo, que ele veio em carne, que ele foi batizado na água, não só na água, mas foi o sangue dele vertido na cruz, e dá explicação, um testemunho do Espírito Santo, vai explicar toda essa confusão teológica. E depois ele fala que vocês são filhos de Deus, e ele explica que você, por amar a Deus, você ama o próximo. Aqui ele inverteu as coisas. João geralmente fala o seguinte, que você só sabe se você ama a Deus, se você amar o quê? O seu próximo. Mas nesse caso, João inverte a história. Ele fala, a prova que você ama o seu próximo é se você amar a Deus. Agora tem um detalhe. Por que ele fala isso? Porque ele fala que se você ama a Deus, está explicando, você ama o quê? Os seus mandamentos. E se você ama os seus mandamentos, você é obrigado a amar o quê? Seu irmão. E aqui fala irmão em Cristo, viu? Mas há situações como João 5,40 fala que tem que, 44, tem que amar também os inimigos. Então João aqui explica, olha, a prova que você ama alguém é o fato de você amar Deus. E só realmente ama a Deus aquele que obedece aos mandamentos. E se você obedece aos mandamentos dele, você, consequentemente, ama o seu próximo, porque no mandamento de Deus tem uma ordem para amar o próximo. João 3, quando. Entendeu? Ele inverteu aqui a história. Ele está dando o seguinte agora. Vocês são filhos de Deus. Amém? Vocês obedecem o mandamento dele. Amém? 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 Bom, o que fala João 3, 22? Fala assim, aqui. Aquilo que pedimos dele, recebemos. Mas olha o vírgula aqui. Porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é o quê? Agradável. Olha que interessante. Tu és filho de Deus. Amém? Ô pastor, guarda os mandamentos dele. Guarda, pastor. Aí o Senhor vai passar agora para toda uma retórica do ciclo, falando sobre oração. Aquele que é filho de Deus, tudo aquilo que pedir a mim, o quê? Eu vou, o quê? Vou dizer aqui. Estas coisas eu escrevi a fim de saber que tem a vida eterna. A vós outros que creis em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Senhor, aqui, assina um atestado para nós. Vou dizer algo que você tem que entender. Olha para mim aqui. Deus pegou esse texto, deu uma procuração para você. Uma procuração para pedir tudo no nome dele. Agora, entenda uma coisa: pedir no nome de Deus significa representar o caráter dele, porque lá, quando Jesus veio e disse que ele representava o Pai, ele exemplificou, demonstrou
ser igual ao Pai. João 16 falou isso. Eu sou igual ao Pai. Vamos ler 16, 24? Evangelho de João 16, 24. Quem achar primeiro, fica aleluia para mim. João 16, 24. E o seguinte: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que vossa igreja seja completa. Tá, 16, 24. Mas todo texto que é. Vamos achar o João 5,43, eu acho. Eu não tenho um canto aqui. 16, 24 é um texto que eu vou ler depois. João 5,43 e João 10, 25. João 5,43, quem achou? Eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Hã? 5,43. É. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se eu vier em seu próprio nome, certamente eu recebereis. Eu vi em nome de quem? Do Pai. Então vamos ver lá João 10, 25, que fala. Disse Jesus, eu sou a ressurreição, perdoe. Respondeu Jesus, já não disse, não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. O que Deus está falando para você esta noite? Você é filho de Deus, não é? Então você representa Deus. Entendeu? Quando você pedir algo em nome de Jesus Cristo, você tem que pedir como se fosse Jesus pedindo. Eita, agora pegou. Em nome de Jesus, dessa forma naquele lugar. Jesus pediu isso. Em nome de Jesus, eu quero ficar rico. Jesus pediria isso. Em nome de Jesus, eu quero um carro super dono. Jesus pediria isso. Em nome de Jesus, eu quero que meu irmãozinho tropece, quebra a perna que me fez mal. Você tem uma procuração de Jesus para pedir. Mas tem que pedir conforme Jesus pediria. Porque não é só falar em nome de Jesus. Tem pessoas orando assim, ora muito besteira e fala em nome de Jesus. Agora pergunta uma coisa. Jesus pediria aquelas coisas que você pediu? Tem irmão que fala assim, pastor, eu estava tão desesperado que pedi Jesus para morrer. Jesus pediria isso? Estava tão desesperado que eu pedi Jesus para não ir mais à igreja. Olha, meus irmãos, eu estou dizendo que a partir de agora Jesus prometeu dar tudo para você quando pedir a Ele. Amém? Mas cuidado com o que você está pedindo. Você está representando Ele agora. Deus é uma agenda. Deus tem uma agenda. Uma agenda para o universo inteiro. E Ele, por uma razão que eu não sei explicar, Ele resolveu colocar você como um que é capaz de acionar Ele para fazer alguma coisa. Vou repetir. Deus ordenou o sol para andar normal. Chegou Josué, orou, sabe o que ele fez? Ele mudou. Porque Josué pediu. Estão entendendo? Deus colocou vocês com uma responsabilidade de representar Ele, de pedir a Ele, e Ele sai da agenda dele, Ele é capaz de inverter tudo que você pediu. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa doente lá do outro lado do mundo. Se estava escrito aquela pessoa morrer de câncer, você, clamando a Deus, você pode mudar o quadro daquela pessoa. Amém? Está entendendo? Está entendendo? Você vê uma pessoa perto de sua loja fechada por dívida, mas se você clamar por essa pessoa, você pode fazer Deus mudar a posição dele e dar vitória àquela pessoa. Amém? Lá em Nínive estava previsto. Deus determinou a destruição daquela cidade. Mas no clamor, a oração fez ele mudar a sua agenda. Amém? Estava previsto
mas a intercessão de Abraão fez ele mudar a sua agenda e deixou o seu sobrinho Ló vivo. Amém? Então, em outras palavras, Jesus está falando aqui que a partir de agora você trabalha com Deus nesta agenda. Tu crê nisto? Então você pode salvar vidas do inferno, você pode curar pessoas, pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a situação de realidade financeira de alguém, porque você entrou na agenda de Deus. Diz aqui, o que tu pedir em meu nome, me representante. E se pedir, de acordo com a minha vontade, quer dizer, se você pedir como um bom representante legal de uma pessoa, fazendo exatamente a vontade desta pessoa, e quando você recebe a procuração de alguém, tem que fazer exatamente aquilo que a pessoa quer que tu faça, para ser um bom representante desta pessoa. Então Deus lhe deu uma procuração pública e disse: você me representa. Se você pedir conforme a minha vontade, eu irei conceder. Que pede em nome de Jesus. Ou tu não crê? Tu crê? Então, esposa, se você vê teu marido passando por dificuldade, interceda por ele, que a agenda de Deus muda para ele. Você, esposo, vê a sua esposa doente, enferma, em dificuldade, interceda por ela, que Deus muda a agenda. Se você vê um filho doente, acabado, caído, com uma enfermidade de morte, você pode orar e mudar a agenda de Deus e dar vida a essa pessoa. A mulher com seus 18 anos, mudou a agenda. Chegou lá, em Cafarnaum, vários milagres aconteceram porque pessoas intercederam. Estão entendendo? Pedir conforme a vontade de Deus. Agora, o nosso pedido é para darmos frutos. João 15 fala sobre isso, 15:16, é para darmos frutos, bons frutos de Deus. E João 14:13 fala que o propósito da nossa oração é para a glória dele. Lê aí 14:13. Você ora, você faz, tudo é para a glória, tudo é para a glória de Deus. João 14:13. E lá em João 16:24, agora chega onde eu tinha lido de forma antecipada. Essa que é a mais linda. Olha o que ele fala aqui. Eu me deleito nisso. Até agora nada temos pedido em meu nome. João 16:24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Caramba! Olha quanto poder eu tenho em minhas mãos. Eu carrego um mundo em minhas mãos. Deus me deu uma atribuição no nome de Jesus. Se eu souber usar isso aqui bem, eu posso abençoar minha família inteira. Eu posso levar salvação para minha família inteira. Posso levar salvação para pessoas que estão distantes de mim. Posso levar cura para pessoas no hospital que eu nem conheço. E ontem, na oração, tive vontade de interceder pelo pessoal lá do trauma. Você chega no trauma, é super lotado. O tal de área laranja. Então eu pensei, eu tenho autoridade, no nome de Jesus, de orar para que nenhuma morte aconteça ali. Um dia eu estava no Unimed, atendendo, o irmão estava falecendo. E nesse dia eu clamei, eu falei: Senhor, que hoje não haja morte aqui. E repreendi o espírito de morte que anda nesse hospital. Hoje, esse servo de Deus não verá nenhuma morte aqui dentro. Saia espírito de morte. Realmente, aquele dia eu estava lá, não houve nenhuma morte. Aconteceu depois, claro. Aquele dia eu dei minhas orações. Eu creio que alguém, naquela minha oração, que estava previsto ser levado,
Por alguma razão, Deus vai ter poupado ele. Isto na crença pela fé. Se você soubesse disso, se vocês creem realmente nisso, haveria mais crentes correndo, haveria mais enfermeiros que têm todo dia um jeito de morrer, mas não intercede. Os médicos crentes estariam orando o tempo todo para as pessoas não morrerem. Aquelas que Deus quiser poupar, que Deus quiser manter vivo. É claro, é conforme a vontade dele. Amém? Certo? Se ele não quiser atender, ele não vai atender. Mas se ele quiser alterar a agenda, ele atende. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo que me foge não é, versículo 1 em diante, fala como se deve orar. Lá fala que deve orar com prioridade. Lá fala que devemos priorizar a oração. A oração é a prioridade de tudo. A oração é o oxigênio nosso. A oração é o motor. A oração é o que move a agenda de Deus. Deus tem uma agenda toda já prontinha, mas com a oração eu posso mover Deus no sentido não de mandar em Deus, mas no sentido de pedir a Deus, e Deus, se aceitar o meu pedido, Ele atender e mudar toda a história. Você pode pegar numa casa, uma pessoa cheia de miséria, onde há violência, onde há destruição, onde há morte, você botar no propósito, esse meu vizinho, nesta casa, não haverá mais destruição, e você botar essa casa vizinha em propósito de oração, a salvação vai entrar naquela casa. Se vocês começarem a orar neste momento, por algumas vidas para ir para o cursilho, eu tenho certeza que essas vidas poderão se render a Cristo dentro do cursilho. Eu ensinei, eu estou falando isso tudo para vocês, para ensinar o poder que vocês têm na sua mão. Vocês têm poder na sua mão. A minha esperança é que ensinando essas coisas, eu posso colocar na cabeça de vocês e no coração de vocês um desejo de parar de fazer as coisas com a força do seu braço. Você está cansada, mulher, está cansada. Tu quer manter seu casamento com a força do braço, com teus filhos, com seus berros, com sua vigilância, com seus telefonemas, com suas espionagens. Tem gente aqui que está achando que mantém casamento espionando o marido. Está equivocada, viu, mulher? Vai para o joelho. Eles perderam tempo espionando, ligando para as pessoas, vai para o joelho. É gente que soube isso aqui. Sei que é. Tem que espionar o marido aí, espionando, futucando o marido, onde ele vai, o que faz, com medo do marido, está traindo. Olha, não vai resolver nada. Se você não orar, vai trair muito. Mas se você orar, esse espírito de traição sai dele. Você que está correndo atrás e achando que trabalhando mais, fazendo tudo, correndo, botando um jeito diferente, trocando de funcionário, trocando de coisa, trocando de equipamento, as coisas vão mudar enquanto você não entender que primeiro joelho no chão, nada vai mudar. As coisas mudam pelo poder de Deus. Se aqui você realmente acreditasse nisso, culto de oração nas terças-feiras seriam os mais procurados da igreja. Mas já falei isso muitas vezes. Vamos ficar de pé. Orando na minha casa não vale oração em casa familiar. Deus quer intercessão de suco e clamor. É a igreja, é o Betel. Meu irmão, me diga uma coisa. Jesus, ele tinha família. Ele orou com o discípulo em casa. Onde é que ele ia no sábado? Onde ele ia no sábado? Todo sábado ele ia para a sinagoga. Ele fez um grupinho, não, um grupinho para orar em casa, não. Era sinagoga. Betel.
Quando Jacó botou a pedrinha para repousar, dormiu e olhou e viu uma escada, antes subindo e descendo. O que Jacó chamou ali? De quê? Betel. O que é? Casa de Deus, casa de oração. O que Jesus falou quando expulsou as pessoas do templo? Meu templo, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Igreja é lugar de orar. Olha, não entre nessa onda maligna, mentirosa, diabólica, falando que a oração em casa é o suficiente. 3 orações são feitas: a secreta, em casa, a familiar, a reservada sua, a familiar e a igreja, clamando na igreja. Vamos ter vigília sexta-feira. Se você crer no poder da oração, se você crer que Deus pode mudar a agenda dele com relação à sua vida, então venha clamar até o dia amanhecer. Se você não aguenta ficar acordado, traga a colchão, durma, se levanta, cochila um pouco, levanta depois, mas vem orar. Se você tem filho, bota colchão aí, esparrama seu filho no colchão, bota alguém, mas vem orar. Se você tem filho, traga agasalho para se agasalhar. Se você vai trabalhar amanhã, durma no trabalho, mas venha para a vigília. Se for trabalhar no outro dia, durma, mas faça o sacrifício de uma vez por mês, de clamar, suplicar. Suplicar é para quem está no desespero, tem pressa, não pode esperar mais, que se não der um socorro agora, morre. Quem aqui precisa de súplica? Levanta a mão. Ah, meu irmão. Então não teria precisando de súplica, de socorro urgente. É verdade? Vou repetir. Súplica é quando você precisa de uma solução urgente de um problema. Se vier agora, a morte está perto de vir. No bom sentido que eu falo. A solução, se vier agora, tudo vai se perder. Isso é suplicar. 1 Timóteo fala: orar com súplicas, orações normais, ação de graça, agradecimento. Então venham sexta-feira suplicar a Deus, suspirar fervorosamente na presença do Pai, em nome de Jesus, se você crer na oração. E vem orar